Hoje eu vou falar com você sobre alguns erros que eu já vi, pelo menos na minha opinião, pessoas desenvolvedoras cometendo por conta dessa vontade, obviamente, né, nessa ânsia de evoluir o mais rápido dentro da sua carreira. Mas antes de entrar nesses detalhes, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto e junto com Maurício Anish e Rafael Ponte, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal, o canal Dev Mais Eficiente, e também pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente. Eu separei aqui, né, um escalidrozinho aqui pra gente desenhar algumas coisas que eu deixei anotado, que eu acho que faz sentido comentar com você. Então a primeira coisa que eu queria falar aqui é achar, né, é quando a pessoa acha que a única forma dela ganhar conhecimento mais profundo, né, dela evoluir naquela área que interessa a ela, é pegando projetos da vida real. Isso eu já vi acontecendo muitas vezes, eu continuo vendo acontecer e realmente eu acho um atraso de vida quando a gente pensa aí, né, na carreira da pessoa. Então, por quê, né? Antes que você me entenda mal. Projetos da vida real, né, os produtos que você vai trabalhar, que vão dar aquele pau em produção, que são estressantes, que vão surgir demandas que você não estava esperando, que as pessoas que são stakeholders vão mudar de opinião e vão brigar, e aí você não sabe para que lado você vai, ou quando o cliente muda de opinião, ou quando o seu produto, né, de fato dá certo, ganha atração, você vai para o nível de escala que você não esperava e você tem que lidar com todas essas coisas. É uma oportunidade gigante de crescimento, pô, sem dúvida nenhuma. Mas isso não quer dizer, e muito longe disso, que é a única maneira de você chegar lá. E não é a única maneira de você chegar lá quando você fala de se aprofundar, né? Então imagina que você pode esperar por essa combinação de fatores para você querer aprender, por exemplo, a lidar com sistemas que são mais escaláveis, que tem que ser mais resilientes e por aí vai. Você pode fazer isso, sem problema nenhum. Não teria nenhum galho. Mas você também pode, por exemplo, buscar estudar mais sobre escalabilidade e performance, tentar se inspirar em projetos, produtos que já existem e montar cenários que são parecidos com esse. Tem uma playlist aqui no canal, né, que sou eu tentando chegar no requisito de performance e escalabilidade do Bitly, que é muito sobre isso. Eu fiz o código, peguei meu código, deployei lá na DigitalOcean, contratei um serviço que fazia teste, né, de carga de estresse. Lembrando, né, carga é quando você quer fazer aquele teste para testar a carga que você supostamente entende que tem que aguentar. E o teste de estresse é quando você vai para além dessa carga e você quer saber o seu ponto de quebra real ali, né, para pelo menos sua aplicação ficar preparada, você entender, né, ter seus alarmes e coisa do gênero. Então imagina que eu criei esse cenário, fui testando e por aí vai. No momento que eu gravo esse vídeo também está acontecendo, vai ter um outro vídeo aqui no canal só sobre a importância de um evento como esse, mas está acontecendo a Rinha de Back-End 2025. Mas o evento começou em 2023, tá na sua terceira edição, e ele constrói ali, né, ele dá um desafio que você tem que codar uma API que vai sofrer, né, um teste de carga e depois um teste ali de estresse brutal, e aí ele coloca vários detalhezinhos que você tem que se preocupar. Uma galera codando, animal assim, tentando fazer com que o tempo de resposta do P99 seja baixíssimo, tentando processar o máximo de transações naquele determinado espaço de tempo, e uma galera engajada e usando essa oportunidade para aprender um monte de coisas sobre escalabilidade, performance, sobre como pensar nisso, que talvez demorasse alguns anos para você poder botar a mão na massa. Então, com tudo que já tem hoje construído, se você junta, né, o conhecimento que você tem acesso, IA generativa e do conhecimento público, você consegue montar treinos que são muito bons. Treinos, pensa em treino de academia, você quer correr mais tempo, você não vai correr várias maratonas, você vai treinar bastante e vai correr as corridas, né? Eu chamei de maratona, mas você vai correr as corridas que tem por aí de 5, 10, 15, 20, sei lá, e por aí vai. Você quer ficar uma pessoa mais forte, né, com mais músculo e não sei o que, você vai na academia e você vai treinar cada vez melhor para você conseguir aumentar. Dá para você treinar coisas relacionadas a desenvolvimento, a arquitetura, pelo menos na minha opinião. Eu usei muito, continuo usando isso bastante na minha vida, porque é isso, nem sempre a oportunidade vai bater na sua porta com tudo certinho para você conseguir aprender ali. E muitas vezes quando esse campo de jogo vem, ele vem no momento que você não está tão preparado, aí você tem que aprender enquanto faz, e aí obviamente que você prioriza entregar do que aprender, e você vai deixando gap. Então quando você consegue juntar as duas coisas, caramba, eu vou ficar sempre pronta para aproveitar a oportunidade do campo de jogo, que é massa, né? É um negócio imprevisto, eu vou ter que me virar, top, legal demais. Mas também, né, leve a sério criar treinos que realmente te desafiam. Então pensa nisso, né? O treino tem que te desafiar. Esse tipo de treino, junto com o conhecimento teórico que você vai adquirir para conseguir realizar o treino, eu tenho zero dúvida que vai fazer muita diferença. Então, não caia nesse erro de, não, né? Eu sou uma pessoa que só aprende na prática. E a única prática que vem na cabeça de quem fala é a prática do campo de jogo. Ela tem que pegar uma tarefa, ela tem que trocar de emprego e por aí vai. Eu pelo menos acho que é
que é furada. Segunda coisa, que é o ignorar algo que claramente muda o jogo. Eu deixei aqui anotado algumas coisas que eu acho que podem ser legais, beleza? Então, nesse momento, né, o que é que a gente sabe que está mudando o jogo? IA generativa. Então você vai encontrar, né, um monte de gente dizendo que você não deve delegar as coisas para IA generativa, você tem que tomar cuidado na hora de usar, isso só gera código ruim, só gera não sei o que ruim e tal. Você tem que ter preocupação para você não delegar, né? Você não quer deixar de pensar sobre as coisas. Você tem que conhecer, faz sentido você analisar o que vai ser gerado, mas o que não parece fazer sentido nessa altura do campeonato é você, de alguma maneira, ignorar e falar, não, eu sou mais rápido sem você pelo menos se dar ao trabalho de experimentar múltiplas alternativas e por aí vai. Mas esse aqui é só exemplo do hype, eu poderia trazer outros aqui para você, né? Então, eu anotei um aqui, né, que eu me lembro bastante, que foi quando surgiu o Rails. Então, para quem trabalha com esse mundo de fazer produtos web, né, mundo de produtos digitais e por aí vai, quando surgiu o Rails, ele recebia, né, é um framework escrito em Ruby, e ele surgiu muito tempo atrás, com essa ideia de ser muito produtivo, né, era um acoplamento forte entre todas as partes, e aí tinha muita gente falando assim, poxa, não, né, quebra muito boa prática o Rails, você tem controles com regras de negócio, você tem as suas entidades de domínio herdando de abstrações que claramente são relacionadas, né, com entidades do banco de dados, você tem lógica do banco de dados na sua entidade de domínio, e não sei o que, você tem scaffolds que geram coisas, e o framework de teste é acoplado com não sei o que, e todo esse acoplamento e todas essas quebras supostamente de boas práticas, a galera criticava bastante e tal. O que aconteceu muito tempo depois? Todos os frameworks que a gente usa hoje, todos, sem exceção, você pode escolher o que você quiser, você precisa em framework web, para fazer produtos digitais e tal. Todos, de alguma maneira, assim, têm inspiração no Rails. Eu sou mais proficiente no mundo Java, né? Você pega o Spring Boot da vida, caramba, as ideias são exatamente as mesmas. Eles são até, né, mais refinados do que o Rails. Pensa mais nisso, né, em modularização, não sei o que e tal. Mas a ideia fundamental é a mesma, é te entregar um pacote ali de bibliotecas e tal, que funcionam de alguma maneira todas juntas, que é fácil de colocar uma para se integrar com a outra e por aí vai. Então, toma cuidado para você não ficar, né, indo muito nessa visão e de vez em quando é mais protecionista, um pouco de vez em quando mais ignorante, sobre, não, se o código é gerado, o código é ruim. Não, pode ter código gerado que é bom. O código gerado pode ser apenas um bootstrap para você chegar e fazer mais coisas e tal. Então, o Rails é um outro exemplo, né, que uma galera falava mal, o Rails só serve para blog, Rails isso, Rails aquilo, e, enfim, tá aí, né, o tempo mostrou. E se a gente quiser, né, dá para ir mais para trás, que é quando surgiram as linguagens que rodavam em cima de máquinas virtuais. Não, eu não vou codar, sei lá, em Java porque eu vou deixar de aprender, eu vou deixar de sacar como é que aloca a memória, e aí só quem programa em C sabe dessas coisas, ou quando surgiram essas linguagens, quem programava antes em linguagens de mais baixo nível, não, que é pior, beleza? É só linguagem que te deixa mais próximo do ambiente que você está rodando, que você tem que sacar mais dos detalhes operacionais para que você consiga tirar proveito da sua linguagem. Então, no final, pelo menos aqui para mim, é você tomar cuidado para não cair na linha de pensamento que abstração demais é ruim, muito pelo contrário. Abstração demais é para facilitar o seu trabalho, para você fazer o que de fato faz diferença para aquele grupo de pessoas que você trabalha. Então, se você trabalha construindo produtos digitais, você trabalha essas startups, você tá nas equipes de produto que tem que entregar feature, colocar coisa no ar, testar e por aí vai, tá tudo bem você trabalhar num nível de abstração super absurdo. Você trabalha em equipes que são de plataforma, você tem que construir coisas que são mais fundacionais, né, que são mais transversais para servir. Quando eu falo plataforma, não tô falando nem só dentro de empresa, né? Mas você trabalha nessa camada, que você vai servir tecnologia para quem usa a tecnologia, de vez em quando você vai ter que dar, obviamente, ali um passo a mais. E vai ter gente trabalhando em várias dessas camadas, vai ter gente que entrega tecnologia para quem está na plataforma, óbvio que tem. Então dá para você ir, né, na profundidade que é necessário. O que me leva à próxima caixinha aqui, que ela é uma caixinha que se conecta, né, com a anterior e até de alguma maneira você pode considerar até um tanto quanto contraditório aí, que é você não conseguir se profundidade, né, em um ou mais temas. Então, de novo,
É importante aqui a gente lembrar que existe a profundidade necessária. Mas o que eu quero, então, o que eu quero dizer com isso? Você está trabalhando nessa parte de produto, né? Colocar feature, colocar coisa no ar para testar o seu produto, as suas hipóteses e por aí vai. Você trabalha com 2, 3, 4, 5 tecnologias e tal. De vez em quando a sua profundidade é sacar bastante daquelas tecnologias. Não necessariamente de como elas foram construídas e do detalhe, isso vai depender do seu contexto, mas você ser uma pessoa de fato proficiente naquilo. Você ser uma pessoa, né, que conhece as possibilidades, que você tem, né, um feeling que tal que você, por exemplo, vou pegar esses dias, eu me considero um pouco assim, né, com algumas tecnologias, por exemplo, o Spring, apesar de não saber todos os módulos do Spring no detalhe do detalhe, mas eu sei que ele tem muita coisa. Então eu vou pegar um dia que eu estava trabalhando com Spring AI e eu queria, né, eu estava fazendo lá umas funções que tinham que ser adicionadas no contexto do LLM e eu queria que essas funções acessassem um determinado valor que era incomum para todas elas. E eu só pensei assim, eu falo assim, velho, deve ter um jeito de colocar esse valor num contexto de execução e todas as funções vão ter acesso a esse contexto. Uma variável meio global, né? Mas do jeito que o Spring lá vai fornecer. E eu só fui na documentação e escrevi context. E tinha lá um tool context que eu poderia brincar. Então, quando você fala de ganhar profundidade, é você ter aquele conhecimento de várias coisas que você já consegue utilizar no automático, mas também você ganha facilidade em aprender coisas relacionadas àquele mundo, sem necessariamente ficar caçando borboleta o tempo inteiro. Então, eu acho imprescindível que você, né, vá se descobrindo com o tempo na sua carreira quais temas você vai ganhar profundidade e obviamente que vai depender do nível de profundidade que vai ser necessária para você realmente fazer muita diferença onde você vai trabalhar. Mas assim, ficar, eu uso, mas não sei direito. Eu sei que eu chamo esse método, essa função, mas eu não sei direito o que ela faz e tal. Em algum momento eu acho que isso vai ser limitante na sua carreira. Quarta coisa, que é esquecer de olhar, né, para o contexto da empresa que você está trabalhando. Inclusive, eu já vi muitas pessoas meio que remando contra a maré, né? Então, eu tô trabalhando numa empresa que, sei lá, que é de educação e eu não curto, e eu não acho que é tão legal, por exemplo, ficar dando aula ou algo do gênero. Eu tô trabalhando numa empresa que é uma fintech e eu não gosto muito desse mundo dos empréstimos e tal. Então eu só vou aprender o suficiente aqui para fazer o meu trabalho. Você pode fazer. Com certeza vai ter alguém que não está fazendo isso, que vai estar entendendo exatamente o contexto que está inserido, vai estar entendendo daquele negócio, vai estar conseguindo participar de discussões que são mais interessantes sobre como fazer aquilo, tentando se tornar um especialista, né? Dificilmente vai se tornar um especialista naquele negócio se ela não passar muito tempo lá, mas ela está buscando isso e isso faz diferença. Quando você junta conhecimento de negócio com conhecimento técnico, você potencializa muito a sua capacidade, né, de tomar decisão, de olhar para as abstrações que fazem sentido, de criticar o que está sendo proposto e tudo mais. Então eu sugiro fortemente que você não reme contra a maré. Você chegou no lugar, é obrigação sua entender bastante daquele lugar. Se você não fizer isso, a chance na minha opinião, é alta de você em algum momento encontrar uma limitação forte. O que vai faltar a você, né, conhecimento de empresa para navegar de maneira efetiva por aquele contexto. Para fechar, eu vou trazer esse último, que é esquecer, né? As pessoas esquecem que de vez em quando leva um tempinho mesmo para construir algo que possa te gerar um salto de qualidade de vida muito grande. Então aqui eu quero só fazer uma premissa que tem gente que está trabalhando, ou começou a trabalhar agora, ou por qualquer motivo, e ela tem vários boletos se acumulando, e o que ela tem hoje não é suficiente para pagar, né? Ou não vai ser suficiente para pagar o que está por vir. Aparece uma oportunidade nova de trabalho que vai ser suficiente para pagar e ela muda porque ela precisa desse dinheiro. Então esse é um cenário, né, de corda no pescoço ali, de mais tensão e que obviamente não entra no que eu vou falar aqui. Beleza? Se você tem boleto para pagar, você tem boleto para pagar, o boleto não espera e você precisa, né, enfim, dar o seu jeito para chegar lá, tá tudo bem. Obviamente, né, quem sou eu pra falar que tá tudo bem, tudo mal, mas na minha opinião tá tudo bem. Mas uma outra situação é quando você consegue pagar os seus boletos com o que você tem atualmente e aí você, por estar mandando bem, já recebe uma outra proposta que vai ganhar 10, 15, 20% a mais, aí você troca de trabalho. Aí você vai receber outra proposta que você vai ganhar 10, 15, 20% a mais e você troca de trabalho. E você não espera o tempo suficiente para construir algo que possa te dar um salto ainda maior. Obviamente, né? Você pode pensar, mas tem aquele ditado, né? Melhor um pombo na mão do que 2 voando. Se eu apostar aqui e essa aposta não virar. É verdade, tem. Mas, como eu tô contando para você aqui, baseado
Na minha experiência, a minha experiência, pelo menos no meu campo de visão, me mostrou que pessoas que fizeram aposta de mais longo prazo, né, médio, longo prazo, ficaram na empresa realmente por muitos anos. Uma empresa não necessariamente como sócio nem nada, mas elas ficaram na empresa por muitos anos, elas tiveram upsides muito mais interessantes do que as pessoas que foram buscando empregos para ganhar, né, enfim, 10, 15, 20% a mais. E eu acho também, de novo, importante lembrar que, na média, a construção de algo maior demanda tempo. Então, quando você enxerga aí na internet esses exemplos de qual que é a diferença de pessoa que ganha, sei lá, 50, 60 mil reais para quem não ganha, e aí parece que tem um monte de hackzinho. De vez em quando o hack é padrão, né? Quem ganha 50 mil reais ou 60 mil reais simplesmente está trabalhando há mais tempo do que quem ganha menos. Você vai encontrar coisas invertidas? Vai, mas não é o padrão. Quer dizer que trabalhar mais tempo vai te fazer ganhar mais, necessariamente? Óbvio que não, que você pode trabalhar muito tempo e não fazer a parada direito, né? Mas dado que você faz um trabalho legal, que você manda bem, e você consegue, né, ir progredindo dentro da sua carreira, investir tempo numa empresa que parece que tem futuro por mais tempo, pode ser algo que faça sentido, né? Você pode construir algo que no final ali, né, do fim, em determinado momento da jornada, vai valer mais a pena do que o que foi construído nas trocas no meio do caminho. Quer dizer que esse é o jeito certo? Longe de mim querer falar isso, né? Tô te contando como eu fiz e como eu também já percebi acontecendo com outras pessoas. Mas no final, essas são 5 coisas, né, que eu separei, que eu acho que de vez em quando emperra, atrapalha o crescimento, né, a evolução da carreira ali da pessoa. E obviamente quando a gente pensa nas 5 que eu falei a primeira, né, que era toma cuidado para você não achar, né, que é só a prática do campo de jogo que te evolui. Essa é uma que eu sinto que fez muita diferença para mim, que ela meio que é o norte do meu trabalho, né. Foi meio que dela que surgiu também a ideia da jornada Deve Mais Eficiente. Então eu criei o treinamento do jeito que ele é, porque eu percebi sim, fazendo isso não só comigo, né, porque eu sou só um pontinho, mas com várias pessoas diferentes, que dá pra você chegar em níveis de conhecimento muito interessantes, você ganhar muita habilidade se você treinar direito, se você consumir teoria direito, se você praticar a aplicação daquela teoria direito, né. Se você fizer isso, dá pra você chegar bem longe. Então esse é um dos motivos que eu criei, inclusive, né, a jornada Deve Mais Eficiente. Então, no fim era isso que eu queria compartilhar com você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder pra você. Beleza? Era isso. Até a próxima. Tchau.